Nós estamos estudando Juízes, tá bom? Juízes nos fala do povo entrando na terra de Canaã e conquistando, ou deveriam conquistar, os territórios para poderem morar ali. E chegamos em Juízes capítulo 2, estudando as realidades nas quais se encontrava o povo de Israel ali na terra de Canaã. Juízes capítulo 2. O povo, como vocês sabem, estava despreocupado com a aliança que foi feita com o Senhor. Eles falaram, tudo que o Senhor mandou, nós vamos cumprir. Mas eles não cumpriram. Eles mentiram para si próprios e mentiram para Deus. Eles entraram num estado de pecado tão grande, que eles baixaram muito o nível de seus pecados, da sua moralidade, da sua irreverência, da sua idolatria. Eles começaram a se enamorar dos deuses que havia ali. Tudo é uma consequência de não ter matado aqueles habitantes. Era o extermínio de Deus sobre eles, sob as mãos dos judeus. E era para eles fazerem isso. Eles não fizeram amizades, e logo eles já estavam fazendo as mesmas coisas que os habitantes daquela terra faziam. E eles começaram a adorar Baal e Astarote, duas divindades, uma cananita e uma mesopotâmia, que se casaram. Veja só, eles não existem e se casaram, né? Mas Satanás, ele constrói um jogo de familiaridades de uma tal maneira que, se você estudasse a fenomenologia da religião, você veria que um povo totalmente isolado de tudo, ao estudar a cultura dele, ele tem as mesmas adorações do que um outro povo do outro lado do mundo que nunca teve contato com ninguém. Como é que acontece isso? Como eles se comunicaram? Eles aprenderam? Sim, eles aprenderam com Satanás. O mesmo que dirige uma cultura, dirige a outra cultura para a adoração dessas divindades. E como nós vimos, Baal é o deus do trovão e deus da chuva, e Astarote é a deusa do amor, da guerra, da sexualidade e da fertilidade. Portanto, eles achavam, né, que precisavam desses deuses para abençoar suas lavouras. E esses deuses, assim como eles representavam a união sexual, a chuva entrando na terra, por exemplo, e germinando, assim eles tinham que praticar as orgias. Mas essas orgias que eles praticavam em grupo mesmo, diante daquelas divindades, era algo bem crasso, bem no fundo do poço mesmo, porque eles praticavam o sexo juntos para a adoração daquela divindade. Eles se cortavam para que derramasse sangue, e esse sangue também humano fosse aspergido nos altares deles, como um clamor e um interesse por aquela divindade. E não bastasse essas coisas tão nojentas, eles ainda entregavam seus próprios bebês no colo daquelas divindades. Matavam aqueles bebês. E para que não ficasse nenhuma compaixão pelos gritos dos bebês, eles tocavam tambores bem alto, para abafar o som dos bebês chorando. Então veja que o povo de Israel caiu nessa. E nós estávamos com dó do povo, não é? O povo que Deus mandou exterminar. Deus não erra nunca. Os planos de Deus são sempre perfeitos. E as coisas só vão piorando.
Aí o povo entra num círculo vicioso. Vocês lembram que eu falei do reloginho, né? 12, 3, 6 e 9. Pecado do povo, a opressão vinda através de invasores, o clamor, o arrependimento e o clamor do povo e a libertação. Para visualizar melhor aí, tem para vocês alguns quadros. Veja aí, cada um desenha de uma maneira, né? Olha esse daí. Número 1, o povo faz o mal. Número 2, Yahvé. Você pode falar Javé, mas não tem esse som em hebraico, então fica Yahvé. Yahvé envia uma nação opressora. Aí o povo clama a Yahvé, Jeová. Jeová envia um libertador, que é um juiz, por isso que é o livro de Juízes. Aí o opressor é derrotado e o povo descansa. Mas aí o povo descansa demais. Aí o povo faz o mal e Jeová envia uma nação opressora, o povo clama a Jeová, Jeová envia um libertador, o povo opressor é derrotado e o povo de Israel descansa. E aí vai. O outro quadro, mesma coisa. A história de Israel, assim como a nossa história, é um círculo vicioso em que vemos, houve uma libertação, daí houve bênção, aí há uma autossatisfação do povo, aí começa a idolatria, a escravidão no pecado, a escravidão mesmo para um povo opressor, a opressão, aí vem o arrependimento por causa do sofrimento, buscam ao Senhor com humildade e aí Deus liberta. Aí começa a bênção do Senhor, a autossatisfação, a idolatria. Outra pessoa colocou dessa maneira aí, pecado, daí vem a punição, aí eles clamam, aí Deus dá a libertação, mas aí eles pecam de novo. E o último ciclo, não sei qual, o último ciclo não, o último quadro desse ciclo, não sei qual quadro você gostou mais, olha aí, vou começar ali 1h da tarde. Israel faz o que é mal perante o Senhor, aí Deus envia uma nação opressora, Israel clama a Deus, Deus envia um juiz, a nação opressora era derrotada. Aí Israel faz o mal e assim por diante. Tá bom? Então são várias maneiras de ver a mesma coisa, o povo entrando nesse círculo. O homem, quando eu falo homem, a mulher também, crianças, todos que compreendem alguma coisa sobre moralidade, sobre o que é certo e o que é errado, todos fazem errado. Todos pecam contra o Senhor. Todos estão nesse círculo também. Graças a Deus que alguns ainda conseguem clamar ao Senhor, mas outros nem isso eles fazem e continuam só para baixo. Bom, no capítulo 2 de Juízes, a partir do versículo 16, os juízes, que são também os libertadores do povo, os heróis, eles eram uma demonstração da misericórdia de Deus. Deus estava mostrando, eu não desisti de vocês. Eu ainda estou tendo misericórdia da vida de vocês. O versículo 16 diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Suscitar quer dizer levantar. Deus levantava juízes, esses libertadores, não é? E eles livravam o povo de Israel da mão daqueles que eles já tinham que ter resolvido o problema. Quando você não resolve o problema, você está jogando para frente, só isso. E no versículo 17 nós vamos ver que logo eles rejeitavam os juízes e voltavam a cometer toda a sua desobediência contra o Senhor e idolatria. Veja o versículo 17. Contudo, não obedeceram os seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na desobediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então, o ser humano ele consegue clamar a Deus quando ele está em grande angústia, quando Deus
dá mais uma chance para ele, o liberta. Ele tem um período de contemplação, um período em que ele contempla a bondade de Deus, e talvez ele fique até grato por isso, mas ele não aguenta. É como um porco limpinho, com lacinho, morando dentro de casa. Há um momento que ele achar uma poça de lama, é para lá que ele vai. Ele não gosta da sua casa limpinha, ele gosta da casa dele, da poça dele. E assim é o pecador. O pecador não gosta de Deus. O pecador precisa de Deus. Ele não gosta de Deus. Porque todos se desviaram, todos a uma se desviaram. Se existe alguém que não se desviou, ou é porque está passando por um momento de desespero, está buscando a Deus, ou é porque é alguém transformado pelo Espírito de Deus. A diferença é que o movido pelo desespero, logo logo ele cai de novo. E aquele que é transformado pelo Espírito do Senhor, ele permanece. No versículo 18, algo que você vê que é impressionante. Não tem nenhum juiz que foi derrotado. Nenhum. Todos os juízes que Deus levantou, 13 ou 15, todos eles saíram de alguma forma vitoriosos. Aí você pode falar, conheço um famosão, hein? Que ele foi uma derrota total. Talvez alguns já pensam nele. Quem é ele? Sansão matou muito mais na morte do que em vida. Ele derrotou muitos que estavam no teatro e quebrando aquelas colunas, caindo aquela laje toda em cima de todo mundo. Ele matou muito mais do que ele matou em vida. Saiu vitorioso. Porque a vitória do juiz não estava no bem-estar dele. A vitória do juiz estava em sufocar o povo opressor. E ele não conseguiu fazer isso? Então é isso que valeu. O que importa não é a vida dele, o bem-estar dele, mas a missão dele. O apóstolo Paulo disse: eu não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Assim deve pensar também o servo de Deus, todos os servos de Deus. Então no versículo 18 nós vemos isso, né? Versículo 18. Quando o Senhor lhe suscitava, ou seja, levantava juízes, o Senhor era como juiz e o livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus tinha misericórdia do povo que estava sofrendo e levantava um juiz. Se um juiz julgava por 3, 4, 7 anos, todo aquele tempo do juiz, eles andavam em vitória. Um juiz nunca era derrotado, sempre estava em vitória. Portanto, a obra era de Deus, a obra de misericórdia. Ele apenas usava esses libertadores, esses juízes. Isso é a misericórdia do Senhor. Mesmo naquele ciclo vicioso, Deus já sabia. Deus já sabia que passando aquele juiz, eles iam cair em pecado novamente. Mas Deus levantaria outro, e outro, e outro. Isso por 380 anos ou mais. Deus fez isso para com o povo. E Deus está fazendo isso com Israel até hoje. Ninguém vai conseguir derrotar Israel, porque já é o plano de Deus de proteção perpétua para Israel. E no versículo 19 nós vamos ver que quando faltava um juiz, um líder, o povo se perdia. O povo ficava perdido. Versículo 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras.
nem da obstinação dos seus caminhos. Então, quando morria um juiz, aí voltava aquele ciclo novamente. Eles reincidiam, quer dizer, eles praticavam o pecado. E pior ainda do que seus pais. Começam com Baal, vão para Astarote, depois vêm outros e outros e outros deuses. Eles tinham quase que um panteão de deuses, ou seja, uma galeria de deuses. Porque eles não confiavam no Senhor. Se Deus fazia tudo bom, porque assim é o ser humano. O ser humano, ele tem a tendência de se afastar de Deus. Então uma pessoa pode dizer, eu sou muito religioso, e daí? E daí? Nós não estamos falando de religião. Porque os Baalins e os adoradores de Baal também são religiosos. O que não falta no mundo é religioso. Inclusive, uma das pesquisas últimas dizem que o ateísmo caiu drasticamente no mundo e ele se encontra em 0,11. Não sei nem que número que é esse, tá? Porque é menos 0,11. Ou seja, está em decréscimo. Não é que não existe judeu, ateu. Muitos judeus são ateus também. Mas os judeus, eles estão caindo de moda. De novo, os ateus estão caindo de moda. Meus irmãos, a necessidade do homem de adorar alguma coisa é desesperadora. Ele adora qualquer coisa que se mexe e que não se mexe. Ele adora tudo. Ele adora a si próprio, ele adora uma pedra, ele adora um pau, ele adora um rio, ele adora o sol, ele adora um gesso, ele adora um metal, ele adora uma mamãe, ele adora um bebê, ele adora um cachorro, ele adora um jacaré, ele adora um pássaro, ele adora tudo. Ele faz da vida dele, ele faz algo para ele adorar. Tinha uma banda chamada Gênesis, cujo letrista se chamava Peter Gabriel, e ele reescreveu Gênesis 1, versículo 1, e ele diz assim na letra da música dele: e criou, pois, o homem a Deus segundo a sua imagem e semelhança. Não tá? O homem criou Deus segundo sua própria imagem. Ele não estava errado. As pessoas que fazem isso estão erradas. Ele estava, não sei se ele é assim, mas ele estava relatando algo que é real. O homem tem uma necessidade de Deus, mas não de qualquer Deus. Ele tem que criar o próprio Deus dele. E é assim que a religião, é uma palavra que vem do latim, que quer dizer religare. Religar o homem com Deus, porque quebrou o fio, precisa ligar novamente. Ou ele entende que o único Deus veio ligar o homem consigo próprio, ou ele faz uma gambiarra, ele faz uma ligação própria, e aí se chama religare, religião. Religião é isso, religião não serve para nada, exceto para confundir a cabeça das pessoas, para escravizar as pessoas. A única libertação que há é que Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou. Só isso. Religião não tem nada a ver com o homem. A salvação não tem nada a ver com o homem. É o plano de Deus para o homem. A religião só tem a ver com o homem, não tem nada a ver com Deus. É o homem tentando se religar a Deus. E assim o povo estava se perdendo, obstinados nos seus caminhos, conforme diz o versículo 19. Agora, rejeitar um juiz era a mesma coisa que rejeitar Deus. Rejeitar aquele libertador era dizer não para Deus. No versículo 20,
pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Ao desobedecer aquilo que um juiz deixou para eles, que era andar nos caminhos de Deus, libertar o povo para que o povo voltasse e se lembrasse da aliança que Deus fez com eles. Quando eles, descansados que estavam de seus inimigos, começavam de novo as práticas da idolatria, da irreverência, da imoralidade, então eles estavam rejeitando a própria voz de Deus. No versículo 21 em diante, o que acontece? Esse relógio não para, né? Esse relógio roda, só que chega uma hora que Deus cansa. Eu cansei. Dizem que o relógio trabalha de graça, né? Não sei se é de graça, porque os de corda, ele exigia que você desse corda nele, uma vez por dia pelo menos. E os de bateria exigem que você coloque uma bateria nele, uma pilha. E os celulares, que também funcionam como relógio e tudo mais, você precisa recarregar. Então nem relógio trabalha de graça. E o próprio Deus falou: eu não trabalho mais para esse povo, eu cansei desse povo. Deus às vezes fazia isso, mas Deus não é, como é que chama? É bipolar. Deus não é bipolar, tá bom? Deus uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não, isso é o antropomorfismo. Deus falando de um jeito humano para que os homens entendam o sentimento de Deus, tá bom? Deus não está malucado não, tá? Deus é imutável, Ele não muda. Mas para que entendamos, porque nós não entendemos Deus, Ele tem que se mostrar de uma maneira que a gente entenda. Então, resumindo, cansei de vocês. É isso que Deus fala, cansei de vocês. E com toda razão, versículo 21, também eu, é Deus falando, né? Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Deus falou: vocês tinham um prazo para me obedecer. Esse prazo passou. Vocês não destruíram o povo, então agora vocês vão ter que conviver com esse povo para sempre, ou por muito tempo. Parece que isso acontece conosco também. Quando alguém quer uma liberdade de Deus e dos princípios da palavra de Deus, Deus acaba permitindo. Então você vive do jeito que você quiser. Agora, o jeito que nós queremos é sempre longe de Deus. É sempre cavando um poço, uma cova. E versículo 22. Para por elas, ou seja, por essas nações inimigas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Agora o povo tinha que fazer igual Adão e Eva. Você tem uma árvore, você não precisa comer do fruto daquela árvore, porque Deus falou: não coma. Mas eles comeram e houve consequência. Da mesma maneira, o povo agora de Israel, eles têm uma prova. Quais são as provas? Os cananeus e os seus ídolos. Está aqui, eles estão no meio de vocês, igual aquela árvore. Vocês podem não fazer aliança com eles e servir a Deus, ou vocês podem servir aos deuses cananeus. E aí vocês vão ter as consequências. E o versículo 23: assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Deus não amava o povo? Sim, Deus amava o povo, isso daí não tem nem dúvida. Só uma pessoa que não lê a Bíblia que pode falar: Deus não ama as pessoas. É uma pessoa que está ignorante do livro de Deus, da palavra de Deus. Todas as páginas da Bíblia,
por assim dizer. Elas refletem o amor de Deus, a misericórdia de Deus por um povo rebelde. Vamos falar de nós agora? Tá tão bom falar mal dos outros, né? Vamos falar de nós, dos nossos vícios, do nosso círculo vicioso no pecado. E aqui eu falo para aqueles que conhecem a salvação em Cristo, já são do Senhor, mas que insistem em deixar-se cair de novo e de novo e de novo em alguns vícios e alguns pecados. Mas também falo para aqueles que ainda não têm o conhecimento do Senhor, que estão num pecado pior ainda, porque enquanto você é do Senhor e peca, você recebe do Senhor a disciplina. Nós falamos hoje pela manhã sobre disciplina. Mas aquele que não conhece o Senhor e não o aceita, ele recebe a punição do Senhor, o juízo eterno do Senhor, se ele não mudar de vida, se ele não se converter para o Senhor. Eu quero convidar vocês para ver esse círculo, que não é muito bem um círculo, é circular, mas é uma espiral para baixo, tá bom? Vocês já viram aquelas brocas que fura a terra, então, e vai penetrando a terra, e assim tem sido com algumas pessoas também. Em Romanos, eu quero ver isso em Romanos com vocês. Vamos lá? Todo mundo sabe onde é Romanos, né? Vai indo aí para frente. Tá bom, eu estou cavando um poço aqui, tá bom? Um poço que o homem mesmo cavou, um poço de pecado. E nós vamos cada vez mais para baixo. Pensando nos nossos dias, pensando em todas as épocas, na verdade, no pecador. Romanos 3:23. Nós lutamos com alguns vícios, com alguns pecados, com algum afastamento de Deus. Alguém pode ler bem alto? Romanos, tem um barulho de página aí ainda. Romanos, tá bom? Romanos 3:23. Alguém pode ler? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem nenhuma pessoa que não tenha pecado. Todas as pessoas pecaram. As pessoas terríveis e as pessoas boazinhas. As pessoas criadas num antro de maldade e as pessoas criadas num lar muito bom, muito perfeito, na sociedade. Todos pecaram. Não tem nenhuma pessoa que não pecou. Então é a nossa primeira enxadada para baixo. Todos nós pecamos. Ainda em Romanos, tá? Só Romanos. Romanos 7:15. Nós tentamos resolver os nossos pecados da seguinte maneira: um esforço, uma disciplina para tentar resolver o nosso pecado. Uma disciplina física, uma disciplina mental, uma purificação de mente, pensar em coisas boas. Resolve nada, tá bom? Isso aí é pura religião, isso aí é pensamento positivo, não te ajuda em nada para o propósito que nós estamos tratando, de acertar-se com Deus, não com você mesmo. O problema do homem não é consigo próprio. O problema do homem não é com seu filho, seu marido, sua esposa, seu patrão, seu vizinho. O problema do homem é com Deus. Romanos 7, versículo 15. Eu mesmo não estou me entendendo. Esse é o retrato do ser humano. O ser humano não se entende. Eu não estou entendendo. Por quê?
o meu modo de agir está meio confuso. Eu não faço o que eu prefiro. Eu prefiro o quê? Eu prefiro andar certo, ter paz, fazer tudo bom. Mas eu acabo fazendo o que eu detesto. Tem um monstro dentro de mim, e tem mesmo. A sua velha natureza é a natureza de Adão dentro de você. Então, mais uma enxadada aí para baixo, mais uma espiral para baixo. Nós só nos afundamos em pecado, longe de Deus. Romanos 7:18 agora. Nós falhamos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Falhei de novo. Eu falho. Eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer o bem, não consigo efetuar esse bem. Por quê? Na minha carne não habita bem nenhum. Então, de onde que eu vou tirar? Se eu sou carne, eu sou só carne. E a sua vida toda, nossa vida toda, não é suficiente para agradar a Deus. É desesperador, não é? Agora, Romanos 7:24, em consequência disso, o que acontece? A gente se entristece. Desespero. Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito de desespero, né? Desventurado, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então há pecado em mim. Tudo em mim é pecado. Eu não acerto uma. Então a gente cai num poço. Um poço sem fundo. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é possível alguém que não tem o Espírito Santo nele agradar a Deus. Ele não consegue. Ele consegue fazer uma coisa boa aqui, outra ali. A religião ajuda um tanto as pessoas serem um pouquinho melhor, mas só isso. É só isso. É como lustrar uma lata de lixo. Antigamente tinha umas latas de lixo que eram latões. Eu não vou perguntar, João, se alguém lembra, porque o Joãozinho gosta, né, de falar dos velhos, né, Joãozinho? Eu não tenho nem ideia do que você está falando. Mas tinha umas latas de lixo. Não adianta você lustrar, arear, como falava, né? Arear, como se fosse uma panela da sua cozinha. Deixar aquela lata de lixo brilhando, talvez até por dentro. Não adianta. O que tem numa lata de lixo, senão lixo que fede? Então nós caímos nesse poço, nós nos entristecemos, e uma pessoa que está na carne não pode agradar a Deus. Ele pode agradar deuses, ele pode agradar ídolos, ele pode agradar a sua religião, mas ele não pode agradar a quem ele deveria agradar, que é o Criador dele, o próprio Deus. Precisamos de alguém para nos tirar desse poço. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A única maneira que alguém teria para agradar a Deus é o Espírito de Deus morando nele, uma nova natureza dentro dele, a natureza do próprio Deus que agrada a Deus. Ninguém conhece as coisas do homem senão o próprio homem. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habitando dentro de uma pessoa, aí ela pode agradar a Deus. Se a pessoa tem o Espírito de Deus dentro dela, porque se não tem, ela não é de Cristo, ela não foi salva ainda, e aí ela precisa resolver primeiro de tudo este problema. Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou. Ela precisa compreender isso e aceitar essa única verdade. Caso contrário, ela vai continuar
tentando, agradando seus deuses, suas religiões, seus sacerdotes, seus pastores, seus guias, mas não vai agradar a Deus. Jamais. Já fizeram todo tipo de experiência, tá bom? Qual é a prevenção de tudo isso? O Espírito Santo habitando dentro de alguém, e aqueles que já têm o Espírito Santo, é uma renovação da mente. Você tem que renovar a sua mente conforme Deus molda a mente. E aí nós encerramos com Romanos 12. Eu vou ler. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Aqui ele já não está falando para aquele que não tem Espírito. Ele está falando para aqueles que têm, os salvos em Cristo Jesus, que também têm seus ciclos e suas dificuldades. Mas se alguém aqui já tem Jesus como seu Salvador, já abandonou todas as outras coisas, e que ainda está lutando com o pecado, a resposta para você está nisso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós já vimos que Deus tem misericórdia, lembra do ciclo, né? Que apresenteis o vosso corpo. O que nós temos que fazer? Nos apresentar diante de Deus, em uma entrega para Deus. De que maneira? Como se nós fôssemos um cordeirinho, um animal de sacrifício. Apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Essa é a diferença. Os sacrifícios apresentados, eles eram mortos. Mas hoje você se apresenta a Deus vivo. E de qual outra maneira? Santo. Um animalzinho, ele era preso no pé da mesa da casa lá, por exemplo, por 4 dias, para ver se ele não era cego, aleijado, não era desnutrido. Ele tinha que ser perfeito. Nós nos apresentamos diante de Deus santos, ou seja, purificados pelo próprio Deus, e também agradável a Deus. Deus só se agrada das pessoas que se entregam a Ele, que já têm o Espírito Santo. E aquelas que não têm, que não são do Senhor, elas precisam se entregar a Ele, crendo que Ele salva essas pessoas. Aí diz assim também, agradável a Deus, né? Que é o vosso culto. Que tipo de culto? Culto racional, quer dizer culto inteligente, culto aqui de cabeça. Não é, por exemplo, já entrei em alguns cultos e cada pessoa frequenta um movimento que quer, em que numa oração todo mundo fala junto, você não entende nada. Se você não entende nada, não é racional. Você não mexe com a razão, só com as emoções, talvez. E aí diz no versículo 2: E não vos conformeis com este século. Não é para você se conformar, ganhar forma, se amoldar a este século. Esse século é o quê? Este mundo. Quando nós falamos de coisas seculares, quer dizer coisas deste século, coisas deste mundo. E diz também, não faça isso, mas faça o quê? Transformai-vos. Você não tem poder para isso, já falamos. É em Cristo Jesus, Ele que transforma. É deixar-se transformar, ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando uma pessoa tem uma mente nova em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a promessa do Senhor. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outra maneira de você se aproximar de Deus. Religião fracassou. Esforço humano fracassou. Ídolos não falam, não andam, não cheiram, não ouvem, não prestam para nada. A sua própria inteligência também não. Você tem que ter uma mente transformada. É só Cristo Jesus que faz isso na vida de alguém.
Que Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque há uma esperança para aqueles que estão longe do Senhor, que é Cristo Jesus. Há uma esperança para aqueles crentes que estão desobedecendo a Cristo Jesus também. Ó Deus, nós vimos que o povo de Israel prometeu, mas não conseguiu cumprir a aliança com o Senhor, mas o Senhor sempre mostrou misericórdia. Somos muito gratos por isso, ó Pai. Nós pedimos a Tua transformação nas nossas vidas, em tudo que for preciso, para aqueles que ainda precisam aceitar a salvação em Cristo, reconhecer que Ele morreu pelos pecados, que Ele ressuscitou, que essas pessoas compreendam essa verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.